Fala pessoal, tudo belezinha? Então, meu nome é Jerônimo e estamos iniciando o curso sobre Python, jogos e matemática. Esse curso é voltado para iniciantes, não precisa saber nada de computador, de programação, de matemática, claro, 1 mais 1 a gente pressupõe que você sabe, mas a ideia é que não seja nada nem muito complicado nem muito avançado, mas que ao mesmo tempo potencialize a visão de vocês sobre como a matemática pode ser utilizada no dia a dia. E quando a gente fala no dia a dia, mais especificamente é dentro dos conceitos de programação. Programação hoje em dia não tem mais como escapar, é algo que está intrínseco nas atividades que desenvolvemos ao longo do tempo. E a ideia é tentar desmistificar um pouco, porque muitas vezes o pessoal acha que é muito complexo, que é difícil de adentrar. Então a ideia realmente é quebrar esse tabu e demonstrar para vocês a importância da matemática e também a possibilidade de programar, criar sem perder a cabeça, sem ficar muito doido, sabe? Eu vou passar uma frase do Seth Godin, que é um autor americano, trabalha com marketing e ele trabalhou em uma das empresas que talvez quem lembre dos jogos mais antigos certamente vai lembrar desse nome, Atari. Hoje em dia não existe mais como existia antigamente, mas para quem lembra de Pitfall e afins, era uma das principais produtoras de jogos lá nos primeiros consoles. Então, o verdadeiro aprendizado, em oposição à educação, é uma experiência voluntária que requer tensão e desconforto. E esse desconforto, o que é? O sentimento persistente de incompetência à medida que melhoramos uma habilidade. Então, isso são palavras bonitas de se dizer para tentar expressar que em alguns momentos vocês vão se sentir talvez um pouco deslocados, porque programação é um pouco diferente de tudo que vocês aprenderam. Muito do que a gente aprende ao longo do primeiro, segundo grau e até muitas vezes ali em termos de faculdade é simplesmente repassar o que nos foi dito. E quando estamos a trabalhar com programação, nós estamos a pensar de uma forma diferente. É um formato onde nós estamos a criar. Eu vejo muito mais o programador, apesar de ser conectado diretamente com as ciências exatas, ele também é um artista, ele também está, de certa forma, trabalhando num quadro branco, na possibilidade ali de realmente sair do zero e desenvolver algo, criar algo que não existe, que o mundo ainda não viu. Tentar representar através do código uma visão única. E isso é extremamente importante vocês compreendam. Não existe um certo e um errado absoluto. Claro, existem maneiras mais eficientes, existem maneiras mais simples de se compreender, mas vocês vão ver que existem diversas receitas, vamos dizer assim, diversas formas de chegar ao mesmo resultado quando a gente está falando em termos de programação. Isso é extremamente importante. Então, se vocês têm curiosidade de fazer algo, de pesquisar, de correr atrás, sintam-se livres. Aqui a ideia é fornecer o básico, fornecer o caminho, talvez até eu diria a direção. Caminho vocês é que vão trilhar, mas a forma como vocês vão executar é extremamente importante que ao longo do tempo vocês se acostumem a irem buscando essas possibilidades, certo? E outro detalhe importante, quando a gente fala em termos de ensino e educação e programação, normalmente o pessoal simplesmente pensa ali no computador e sai digitando código. Não é assim. Também é importante ter o papel e caneta na mão e ao longo do tempo vocês devem ir fazendo, vamos dizer assim, o que seria o caderno de programação de vocês, que é anotar as principais conexões que vocês acham, tal função ali funciona de tal jeito, eu vou anotar na minha visão, na minha interpretação, porque vocês vão achar tudo debulhado na internet. Hoje em dia, depois vou até mostrar algumas ferramentas que vão
criar o código para vocês, mas a visão e a compreensão é de cada um. Não adianta vocês pegarem tudo pronto e na primeira necessidade de modificar algo, não ter a possibilidade de interpretar aquilo que está ali. Então, ao longo do tempo, vocês vão ir aprendendo e tendo um senso crítico maior dentro dessa área. Esse talvez seja um dos maiores objetivos do curso. Claro, além de conectar a matemática nesse contexto, o que também é algo importante. Quando a gente fala de jogos, muitas vezes a gente tem aquela ilusão, vamos dizer assim, de que o jogo simplesmente é jogado, aquilo ali foi criado e é assim. E na realidade não, o jogo, quando ele é criado a partir da visão do programador, do desenvolvedor. E agora, quando a gente inverte esses papéis, vocês passam a ser do criador, vocês passam a ser os desenvolvedores. Então, agora vocês têm a responsabilidade de compreender o que querem fazer, o que devem executar para, vamos dizer assim, cumprir a visão artística de vocês, a visão criativa. E aí, isso é muito interessante, porque a gente vê jogos hoje em dia de todas as formas, alguns que respeitam as leis da física, outros que tentam ser o mais loucos possíveis, outros que nem, vamos dizer assim, fazem meio termo, em alguns momentos respeitam, outros não. Vamos supor um jogo de super-heróis, assim como tem super-heróis que trabalham dentro do tradicional, vamos supor assim, um Capitão América da vida, também poderia ter a representação ali de um super-herói que voa. E aí, como tu vai representar isso com a física tradicional? Não tem como representar, então tem que ter um pouco de criatividade e compreender que aí o super-herói, ele, vamos dizer assim, nesse exemplo, ele vai funcionar mais como um avião do que como um homem, por exemplo, em termos de regras da física. Então, tudo isso é interessante. E também, muitas vezes, a gente pensa em termos de jogos, mas existem diversas possibilidades. Vamos supor, um jogo tradicional não envolve nada do que a gente pensa assim diretamente em termos de jogos mais comuns, que é o Gênios, que é um jogo de repetição de padrões. Outros jogos também simples, às vezes na realidade são representações desmistificadas de atividades bem mais complexas. O tradicional Pong, que é considerado um dos primeiros jogos da história, por exemplo, é basicamente um tênis de mesa representado através de formas geométricas simples. E ali a gente vai ter velocidade, vai ter aceleração, vai ter deslocamento, vai ter uma infinidade de ferramentas matemáticas que estarão conectadas intrinsecamente ao jogo. Então, essa talvez seja a minha última dica introdutória. A ideia é que vocês compreendam muito mais a matemática do que vocês compreenderiam antes. E talvez não o conhecimento matemático em si, mas sim a sua aplicação. Muitas vezes eu vejo o pessoal falar de matemática e falar: mas eu nunca vou aplicar um teorema de Pitágoras, um plano cartesiano, enfim, diversas visões e compreensões um pouquinho errôneas sobre a matemática. Sim, a matemática no cotidiano às vezes é muito perto ali só de juros, regra de 3, soma, adição, subtração, multiplicação, divisão, e a princípio para alguns acabou. Mas dentro de um contexto criativo, a matemática é essencial. Vocês vão ver tantas ferramentas hoje em dia, se vocês pararem para pensar. Quem pensa, por exemplo, em algum jogo em 3D, já vai estar trabalhando com X, Y, Z, vai estar trabalhando com uma câmera que vai ter também suas coordenadas. Então, e ao mesmo tempo, às vezes as pessoas têm a ilusão que aquilo seria um sólido em si, que aquilo é criado perfeitamente, mas não. Na realidade, tudo aquilo vai ser modelado. Então, é muito interessante essa intersecção entre a matemática e a programação, que às vezes as pessoas usufruem, compreendem o uso, mas não a sua construção, não o seu funcionamento. Então, a partir de hoje, vamos fazer um trato, vamos pensar na matemática de uma forma completamente diferente. Eu quero demonstrar para vocês que vocês vão
entender não somente a matemática, mas o seu uso dentro da programação, ok? E por fim, o Python. O Python é uma linguagem de programação extremamente simples, voltada para iniciantes, mas que também permite a criação de sistemas mais complexos. No primeiro momento, a gente vai trabalhar basicamente com o Python através da linha de comando, que talvez seja um freio para alguns de vocês, mas lembrem, para quem conhece ali Karate Kid, ou agora a reencarnação dele através do Cobra Kai, a famosa lição do Sr. Miyagi, que era fazer as coisas mais básicas para aprender os movimentos mais complexos. Então ali, ao limpar um carro, encerar ele com movimentos circulares, estava se aprendendo também a forma de autodefesa a partir desses movimentos circulares. E de certa forma a programação é isso. Não vamos pular do zero diretamente ali para elementos gráficos. A gente vai começar compreendendo como funciona a estrutura de um programa, como a gente instrui o computador para funcionar dentro desse nosso processo criativo, questão de variáveis, funções, loops, condicionais. Então tudo isso vai dar uma estrutura para quando a gente for fazer esse salto da limpeza do carro para a autodefesa ali, para o momento da batalha, vamos dizer assim. E esse seria o momento de se trabalhar já com o Pygame, que é uma biblioteca de jogos, de ferramenta para a criação de jogos dentro do Python. E com o Pygame, aí a coisa já muda de figura. Quem perdurar até o final vai notar ali, o Pygame vai te possibilitar tudo, desde criar a tela, utilizar sons, utilizar elementos, utilizar gráficos, tudo que vocês pensarem em termos de jogos de 2 dimensões, até vou ressaltar isso mais de uma vez. O Pygame não é voltado para criar um Call of Duty, um Fortnite, mas ele facilita muito. Tem gente até que já criou, vamos supor, um Mario 2D a partir do Pygame. Então, com isso, eu encerro aqui. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar do 0 ao 100, assim, para introduzir vocês nessa ideia do que será o curso. Então, reforço aquele voto. Vamos trabalhar em conjunto para conseguir conectar todos esses elementos, tá certo? E, por fim, também acrescento, não há nenhuma dúvida ruim. Fiquem bem à vontade para questionar, perguntar, pesquisar. Esse curso é movido à base de curiosidade. Tanto a minha curiosidade ao tentar ensinar vocês, quanto a curiosidade de vocês ao tentarem compreender e compreender as ferramentas. Então, não se acanhem, não achem que em algum momento o que vocês estão tentando compreender, estão tentando executar é errado, que vocês vão ficar fechados e não transformar essa dúvida de uma forma pública. Fiquem bem à vontade para questionar e também fiquem bem à vontade para responder. Se alguém tiver a ideia de tentar auxiliar um colega dentro do contexto do curso, é extremamente louvável. E muitas vezes também eu vou indicar canais onde vocês podem pesquisar. Quando eu digo canais, não só canais do YouTube, mas meios para vocês encontrarem diversas opções, ou seja, onde vocês podem buscar ajuda por si, mas ao mesmo tempo também haverá o suporte da nossa parte, ok? Então, ninguém solta a mão de ninguém, vamos tentar chegar à conclusão desse curso com todo mundo junto, programando, criando e inovando, certo? Um forte abraço e tudo de bom e até mais.